mas eu assisti Adão Negro e nem achei tão ruim assim. Claro, poderia ter coisas melhores, mas assim, não era tão ruim. Ou poderia ser melhor? Bora pro vídeo! É isso aí, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí de Adão Negro. Sim, eu assisti o filme, tinha algum tempo aí que ele já saiu, se eu não me engano deve ter mais de um ano, talvez, que a gente até teve uma polêmica com The Rock que estava fraudando os dados de audiência e tudo mais, mas assim, no meu ponto de vista, tivemos muitas críticas negativas sobre o filme, sobre alguns contextos lá em relação à atuação, em relação a efeitos especiais, em relação à história em si. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Pelo menos assim, o que eu assisti, eu achei bem interessante. A ideia muito plausível em relação assim, da temática, né, do que é o Adão Negro e por que o Adão Negro existe. E a questão dos heróis que foram para enfrentar o Adão Negro, né? Aí a gente tem alguns pontos, né? Talvez poderiam ter explorado um pouco mais. Mas eu gostei muito do Gavião Negro, eu achei que ficou sensacional. A questão dos efeitos especiais de cada um dos heróis ali, eu achei muito boa a apresentação, a forma com que eles se apresentaram ali como herói. Mas eu concordo, algumas coisas ficou faltando, né? Ficou, por exemplo, a gente tem ali a questão do Adão Negro aparecendo, e ele é o principal vilão do Shazam, e eles nem colocaram o Shazam na história, né? Assim, de certo modo, eu achei que poderiam ter acontecido mais coisas ali nesse sentido, né? Explorar um pouco mais. A gente viu que a temática em si era um povo que estava sendo oprimido e igual o povo que foi oprimido na época que ele surgiu, né? E acabou que ele não fez as coisas por justiça, não era a questão de ser um campeão, né? Ali vem muito essa história da caracterização do anti-herói, aonde que ele acaba realmente pegando esse arquétipo ali, né? Ele sofreu muito com a perda da família dele e por ter sofrido com isso, ele acabou se tornando, entre aspas, um vilão. Mas fazendo algo que, de certo modo, era necessário para que aquelas pessoas pudessem ser livres, né? E aí, mais uma vez, a gente vê essa opressão acontecendo e ele surge em um mundo novo, com tecnologias, com coisas novas, mas situações parecidas com a que ele vivenciou. E, querendo ou não, essa parte do anti-herói é muito vista ali naquele conceito de que ele não se preocupa em matar, mas, ao mesmo tempo, ele entende a questão de o porquê as pessoas ali estão se preocupando com aquilo. Mas para ele não faz diferença. Para ele, assim, ele se importa com as pessoas que estão sendo oprimidas, mas ele não se importa o que ele vai precisar fazer para alcançar o seu objetivo, que no caso ali é libertar novamente um povo e que clama ele como o herói e tudo mais. Então, assim, basicamente, eu gostei muito desses aspectos do filme. Os efeitos especiais me agradou bastante. O Doutor Destino, eu gostei muito. Eu queria uma participação mais efetiva dele, assim, tipo, mostrando mais os poderes. A questão da nova geração de heróis ali, né, foi interessante eles trazendo aquela vertente de uma nova geração de heróis, mostrando lá acho que é o Atom, cresce. Cara, foi muito, muito bom. Por isso que eu gostei do filme. A narrativa, a história, a apresentação, né? Se a gente for pegar ali, fazendo uma análise arquétipica, eu acho que é assim, a gente pode visualizar
os arquétipos certinho, o herói, o bandido, o anti-herói, né? O vilão em si, que no final das contas não era especificamente o Adão Negro, né? E toda a história por trás de tudo ali que estava acontecendo, a forma com que as pessoas estavam sendo oprimidas, e aí uma das pessoas que estava oprimindo, no final, ele era descendente daquele primeiro rei que acabou tentando subjugar a civilização a qual o Adão Negro pertencia, né? Então eu achei isso extremamente interessante. A apresentação ali da Amanda Waller, tecnicamente com a ideia do Esquadrão Suicida, mas na verdade, como a gente viu ali, não era especificamente o Esquadrão Suicida, mas ela estava meio que no comando ali das coisas, né? E acaba que, se a gente for parar para olhar, o filme ele existe, mas ele não existe dentro do universo da DC que foi apresentado. E claro, a gente tem a questão de que possivelmente esse universo aí já não vai existir mais no futuro. Então eu não sei como que eles vão encaixar. Depois da polêmica lá com o The Rock, provavelmente a gente não veja o Adão Negro aparecendo novamente. Infelizmente pode acontecer isso. E sim, eu sinceramente vejo o The Rock como Adão Negro. Na verdade, o Dwayne Johnson, porque ele não é só o The Rock, ele é o Dwayne Johnson. A interpretação dele foi bacana, apesar que, se a gente for parar para olhar, é quase a mesma interpretação que ele tem nos filmes dele, que é o cara fortão com a força sobre-humana e que faz as coisas de uma forma assim um pouco mais impetuosas, podemos dizer assim. Eu gostei bastante. Esse é o ponto. Não vou falar assim que é o melhor filme de heróis, mas também não é o pior filme de heróis, ao meu ver. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de Adão Negro, e se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. E se ainda não adquiriu as camisetas do canal, o link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!